tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. O Grupo Espírita João Batista, a convite desse querido amigo Amilson e também da Leila, que nos convidou aí para essa reflexão, onde a gente vai estar usando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutter. E o tema abordado hoje, que a gente vai trazer uma reflexão, vai ser Parábola do Credor Incompassivo. E desde já a gente não poderia iniciar, já apesar da prece tão bonita aí do nosso querido irmão, que a gente sabe que saiu do coração, pedir aos bons espíritos e, acima de tudo, a Deus, que nos inspire para que Deus cresça e a gente diminua, porque não possa ser eu falar o que eu quero, mas eu possa falar o que Deus permitir ou desejar que eu fale. E assim a gente conduzir da melhor forma possível essas reflexões durante esses minutos. Nesse momento que a gente passa com grande dificuldade, a maioria precisando estar dentro de casa, eu não poderia iniciar a minha fala sem antes trazer um pouco desse assunto, não trazendo em detalhes, mas dizendo o quanto é importante buscarmos Deus nesse momento, porque está um momento difícil para muitos, se não para todos, e não todos do Brasil, mas do mundo, né? Por isso uma pandemia. É preciso que a gente encontre em nossos corações alegria, força, coragem, entendimento, e nós espíritas principalmente, dentro dessa fé que a gente busca na doutrina consoladora que a gente professa, nos dá dessa vez, cada vez mais, a serenidade que a gente tanto está buscando. Porque esse momento de confinamento traz também momento de segurança, de medo, momento de fobia, de ansiedade. A ansiedade causa uma série de situações, desconfortos físicos, e muitas vezes a gente sem poder ter a tranquilidade de buscar os médicos, né? Tá dentro de casa, se cuidando, se alimentando e respeitando as orientações aí da saúde, da ciência, para que a gente possa vencer. E, acima de tudo, buscar em Deus a sabedoria. Bom, a parábola de hoje, credor incompassivo. Primeiro, parábola. O que é parábola? A gente às vezes cita tanto isso, as parábolas de Jesus. Parábola, na verdade, a gente vai buscar no dicionário, está lá. Narrativa alegórica que transmite uma mensagem por meio desculpa, uma mensagem direta por meio de comparação, analogia. É o que Jesus fazia. Jesus utilizava daquela forma humilde, sabedor que era, da nossa inferioridade, no sentido de falta de conhecimento, para entender a grandiosidade que o Cristo era na sua mensagem. O Cristo utilizava as parábolas, utilizava o comportamento do momento para ir falando através daquelas parábolas, através daquelas situações figuradas, e utilizando a cultura da época, para que a gente pudesse entender o que ele queria transmitir, porque era grande demais a sua mensagem. E a gente, inclusive, mais de 2000 anos, continuamos não muito maiores, né? A gente continua bem pequenininhos em termos morais, continuamos ainda precisando de muita sabedoria. A gente chega na Terra esquecido do passado, esquecido das reencarnações, ficamos aqui como se fôssemos apenas corpos necessitados das coisas materiais e nos perdemos muitas vezes adoecendo, porque a gente adoece pelas ansiedades, pelas ambições, por tudo que a gente deseja sem entender por que estamos aqui. Então, parábola é isso, uma narrativa alegórica que o Cristo utilizava, né? O credor, o que é o credor? O credor incompassivo. O credor é
a que ou quem se deve dinheiro ou algum valor. Então, por isso que é o credor. E incompassivo é que não tem compaixão sem sentimento. É isso que a gente vai, através da escrita do Caibás Chuta, a gente relembrar um pouco a história dessa parábola para poder depois a gente começar a conversar, tá bom? Espero que todos estejam confortáveis, buscando nesse momento aliviar a mente, esquecer um pouco essa confusão externa, porque também se a gente fizer muito barulho interior, a gente não ouve as coisas que vão nos consolar, não que eu esteja aqui como consolador, mas trazendo pelo menos um pouco de alguma reflexão, mas o nosso consolador é Jesus, né? É Jesus, na questão 625, nosso guia e modelo. É ele que nos liga ao Pai, é ele que a gente precisa se ligar, porque ele é o caminho, a verdade e a vida para que a gente possa seguir. Então, conta lá que Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntara: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Olha só, já naquela época, na época do Cristo, há mais de 2000 anos, Pedro já tinha esse questionamento. E ainda vai além da pergunta: será 7 vezes? Responde-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Prestar atenção na resposta profunda do Cristo. E hoje, mais amadurecido, a gente até completa, não no sentido que Jesus deixou nada incompleto, a gente completa para a gente, que é 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Né? Não é juntar tudo e fazer só um único perdão, não é? Cada ofensa que vai acontecendo, de cada pessoa, de cada momento, de cada hora, de cada minuto, a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes. Por que será que o Cristo nos convoca a um perdão que parece mais a gente ter que ficar, então, será que eu só tenho que perdoar? O outro faz o que quiser? Aí o nosso orgulho pula, nos cega, deixa a gente surdo e a gente segue como está hoje a humanidade. Por que tudo retorna tão ruim? Por que está tudo tão diferente? Porque o mundo, na visão de muita gente, parece de mal a pior. Porque, na verdade, o mundo é um reflexo de cada um de nós. Tudo que a gente reflete, mas eu não mato, eu não roubo. Não mata, não rouba. Mas também não cuida, talvez jogue óleo na pia, talvez jogue papel no chão, né? Fala do outro o tempo inteiro. Então, a gente muitas vezes está escolhendo, e olha que o Cristo já houvera deixado todas essas informações, mas quem está tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir? É preciso a gente fazer essas mudanças, é preciso a gente não sacudir mais o outro, mas se sacudir. É preciso a gente buscar aqui dentro e pedir com muita humildade: Deus, me dê sabedoria. Porque é muita informação. Quando eu era bem mais novo, e faz tempo, né, já estou com 60, tudo era muito mais difícil. Se a gente precisava fazer uma pesquisa, a gente tinha que esperar a hora que abria a biblioteca, a gente tinha que esperar se estava o livro que a gente queria estava lá, se não estava emprestado, se a mesa que a gente usasse não estava ocupada, às vezes a gente tinha que ficar um tempo esperando, quando folgava o livro para a gente usar, já estava na hora de fechar a biblioteca. E a gente ficava folheando até achar, e com muita dificuldade, quase que tinha que ler o livro todo. Hoje a gente vai no Google, tudo que a gente coloca vem. Né? Ninguém precisa fazer mais tantos cursos fora, porque você bota lá qualquer coisa, ele te ensina a cozinhar, te ensina a tocar, te ensina a fazer um monte de coisa. Né? E a gente está aqui sem entender o que é essa mensagem do Cristo, perdoar 70 vezes, 7 vezes. E a gente fala muitas vezes, já falei 2 vezes, não fala a terceira. E assim a gente segue, infelizmente, agindo nessa infelicidade, mas a gente pode alegrar. Alegrar buscando a doutrina, alegrar buscando Deus, cada um na sua religião buscar Deus com sinceridade, aí a gente vai encontrar. Aí Jesus continua contando uma história. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. E essa história, minha gente, é muito interessante. Porque olha só a história que o Cristo conta para a gente entender. Né? O Cristo traz uma parábola.
para a gente entender com mais facilidade. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E, tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Aí, esses 10.000 talentos, se a gente for buscar, pesquisar, vem várias informações sobre valores. Tá? Já cheguei a ouvir até uma informação, que não sei se é fidedigna, não pesquisei, mas dizendo assim, que um talento parece um pote de 35 quilos de prata, né? Então, imagina 10.000 talentos, 10.000 vezes 35 quilos. Então, o valor que Jesus se referia era um valor muito alto. Por isso que não é importante a gente saber mensurar assim, detalhes, centavos, o que significa um talento, né? Para saber quanto. Mas a gente sabia que Jesus explicava o quanto era alta essa dívida, o quanto essa dívida desse que devia o quanto esse servo devia muito a esse credor, né? Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que pagasse a dívida, porque era da cultura. Olha que cultura, né? Olha como a vida já mudou, gente. Hoje a gente vai até para o SPC, perde o crédito, mas ninguém vende mais a nossa família, né? Nem vende a gente, porque eram vendidos e eles eram vendidos como escravos, né? Para poder pagar a dívida. Olha como as leis humanas foram aprimorando, porque também os espíritos retornando começaram a trazer melhores formas de lidar aqui embaixo, né? Se referindo ao mundo material. Então, na verdade, ele, quando fala isso, que era para vender, o servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: tende paciência comigo. E a gente hoje em dia pede paciência, pede perdão. Basta alguém vir para cima da gente, a gente se coloca muitas vezes humilde, né? Pede, por favor. Mas antes disso, a gente age, agita, ataca, né? Que te pagarei tudo, diz o servo, né, ao credor. E o Senhor teve compaixão, quer dizer, teve o sentimento, teve amor, né, teve piedade por essa pessoa. Teve compaixão para com aquele servo. Deixou ir, perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo, aí que a gente começa a entender o que acontece com a gente. É igual aquela pessoa que bebe muito, fica de ressaca, promete que nunca mais vai beber, passa a ressaca, ele volta a beber, né? Isso ele está dando exemplo de bebida, mas é em tudo. Quando ele está doente, a gente se compromete com Deus, a gente vai para o centro, a gente vai para a igreja, a gente melhora, aí a gente vai para a praia, a gente vai para o sítio, a gente vai para o campo, a gente vai fazer tudo menos. Aí, quando dói, volta para Deus, né? Ainda bem que Deus não é orgulhoso, nem tem melindres, né? A gente volta e nos abraça. Mas a gente fica esquecido que tem uma situação criada por Deus, que é as leis divinas. Essa lei, a gente está imerso nela. Então, não é Deus que castiga. Somos nós, quando agimos, há um retorno. Por isso que existe aquele ditado, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Não sairá da terra até que pague o ceitil. Por quê? Porque, de acordo com como eu ajo, aquilo retorna. As leis divinas, elas agem assim, fazendo com que, se eu plantar uma coisa, eu vou colher o que eu plantei. Eu não vou colher nada diferente, né? Então, só que esse servo sai e, caminhando, ele encontra alguém que também lhe devia. E, segundo a parábola, essa pessoa que devia a esse servo que foi perdoado era muito pequeno. Vamos dizer assim, como se ele devesse 60.000 a alguém, mas alguém devia a ele R$ 10. O outro, né, o credor, teve compaixão e lhe perdoou a dívida. Quando ele sai e encontra alguém que estava devendo a ele uma quantia muito pequena,
e a pessoa diz que não tem como pagar, ele entrega essa pessoa e manda prendê-lo, né, até que ele pudesse pagar. Então, ele não teve compaixão, não teve piedade, não teve amor por aquela pessoa. Ele não fez por aquela pessoa que devia muito menos o que o outro fez por ele, que ele devia muito mais. E aí a gente tem que buscar nessa hora, respirar fundo e falar assim, o que essa parábola que eu estou ouvindo está querendo me dizer? Mas vamos caminhando que a gente vai encontrar essas reflexões, mas que já fique esse alerta. Porque às vezes quando a gente ouve uma história, a gente costuma logo se defender. Ah, mas eu não faço isso, ah, eu não devo ninguém, ah, eu estou com minhas contas todas em dívida. Lógico que aqui é uma parábola, para a época, retratava muito a questão material, o dinheiro, que era o que a gente que lá encarnado estávamos, a gente entendia, a gente não tinha muita cultura, muito ensinamento. Então a linguagem tinha que ser muito rude, era muito rude no sentido de falta, até de palavras para esclarecer. Porém, hoje, a gente não pode só atribuir, ah, mas eu nunca peguei dinheiro emprestado com ninguém, estou tranquilo. Lógico que Jesus, nessa parábola, não é apenas a dívida do dinheiro, é a dívida dos nossos talentos, de tudo que foi mal utilizado, da forma como a gente agiu, da forma como a gente magoou. Então, mas vamos caminhando, que tem mais um tempinho para a gente refletir mais, né? Aí é interessante, porque os companheiros que tinha percebido que o credor havia perdoado, quando chegou e viu essa situação, eles ficaram muito tristes de ver que aquele servo não perdoou uma dívida muito menor e não teve compaixão. Voltou e foi lá para o credor, o que aqui na Paraíba chama de senhor, né? E conta o que tinha acontecido. Aí a gente também já tira uma reflexão dessa situação. A pessoa viu, ouviu e foi lá contar. Então, só para esclarecer um pouco, você vê que a fofoca já existia desde aquela época, né? As pessoas até hoje, o que vê, não consegue guardar. E Zé Grosso, que é um querido amigo espiritual, numa dessas Comerges, inclusive foi no Polo 1, ele até, quem coordenava o Mestre Fraterno na época era Beraldo, um amigo muito querido, ele estava conduzindo lá e o espírito, através da médium, virou, que foi o Zé Grosso, falou assim, nós devemos ter nossa língua como se tivesse um interruptor. Tudo que chegar aos ouvidos, imediatamente a gente desliga a língua. E aí ele riu, a gente riu e ficou o recado. Tá? E olha que isso faz tempo. Tem 30 anos que eu estou na doutrina, tem 30 anos mais ou menos, essa fala do Zé Grosso. E a gente não vê diferente hoje como que as pessoas o que veem falam. E hoje usando uma linguagem mais técnica, mas que não deixa de ser uma linguagem, né? Mas a linguagem falada é a linguagem das redes sociais. A gente pega uma informação, publica, aí muitos compartilham, a maioria escreve embaixo, dando suas opiniões, e poucas vezes a gente vai ver se o que foi falado realmente é verdade. E mesmo que seja verdade, caberia a nós o julgamento? Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Então é só a gente refletir. O que estamos fazendo hoje dessa ferramenta que a gente não precisa mais ir até a casa do outro para contar uma novidade. Basta colocar nas redes sociais e ela rapidamente chega em vários lugares. E a gente vai gerando compromissos seríssimos. E fica achando só porque vai orar, vai tomar passe, vai dar passe, só porque é orador, só porque é dialogador ou é médio, acha que já está livre. Tanto não estamos livres que mesmo Chico sendo para nós
ter sido um missionário na Terra, mas Chico não foi isento de dores. A diferença é que qualquer dor em mim, eu reclamo. E Chico, com tudo que passava, ele não se lamentava. Poderia até fazer uma pergunta ou outra a Emmanuel, imediatamente ele aceitava as orientações de Emmanuel e se colocava como servo de Cristo. Ao ponto que Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, disse numa comunicação, agora em março, que o Chico Xavier foi uma tocha de amor para Emmanuel. Olha que coisa linda, né, gente? Uma tocha de amor para Emmanuel. Ou seja, Emmanuel, precisando trazer as informações da verdadeira vida, que é a vida espiritual, utilizou-se do amor de Chico para que ele pudesse psicografar tantas obras que vêm consolando tantos corações, para que ele pudesse, através da mediunidade de Chico, consolar corações de quem já tinha perdido muita esperança. Pessoas que tiveram contato com seus entes queridos e puderam ter a certeza que a vida continua. E a gente continua estudando a reencarnação, a imortalidade da alma, mas quantos de nós, no momento da dor, age como se fosse extremamente materialista? É isso que nós precisamos, meus amigos, acordar. Porque quando a gente vai também no Evangelho, no capítulo 10 do Evangelho, que ele fala, perdoai para que Deus vos perdoe. E aí ele traz também uma orientação muito interessante, porque diz assim, e está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mas como a gente ser misericordioso se o que nos coordena, se o que nos move por dentro ainda é um coração cheio de ressentimentos, melindres, autoestima baixa. Muitas vezes se sente acima de todo mundo, se sente como se tivesse sangue azul, acha que os outros estão aqui para nos servir e vamos criando dívidas. Aí a gente pede perdão a Deus, mas não perdoa. Pede compaixão a Deus, mas não tem compaixão o tempo inteiro no dia a dia da nossa vida para com ninguém. Muitas vezes vivemos dentro de casa, achamos que fazemos a nossa parte, mas se perguntar, dando a liberdade de ouvir a resposta aos amigos que estão na nossa família, aos familiares, aos amigos de trabalho, talvez eles falariam o quanto sente falta da gente, mesmo a gente passando o dia inteiro dentro do serviço. Quando a gente chega, liga seu computador, fica 8, 9, 10 horas, vai embora. Poucas vezes falou com alguém. Ou falou para dar uma ordem. Leva, entrega, me traz, busca isso para mim. A gente está vivendo assim. E o Cristo, carinhosamente, envia o tempo inteiro orientações para que a gente possa acordar. E a gente esquecido que na lei de causa e efeito, Deus disse lá, há muitas moradas na casa do Pai. Como há muitas moradas na casa do Pai, cada um de nós irá de acordo com como a gente viver. Então, minha gente, nunca vai faltar espaço, lugar para nós, mas cada um de nós estará onde necessário for para a nossa evolução. Por isso que cada um hoje, uns estão em umas casas mais confortáveis, outros em casas mais difíceis, outros com mais saúde, menos saúde. A gente vai vindo assim, nas situações onde eu lembro muito de um amigo querido chamado Sr. Pierre Ribeiro, pai de Dona Níria, né? Nione, Nilma e Miraldo, ele coordenava o Grupo Pedro e ele sempre dizia coisas muito bonitas, sempre nos orientava. E ele sempre falava assim, olha, quem não veio, perdeu. Significando que quem não tinha ido ao centro aquele dia, seja pelo motivo que for, a não ser que tenha sido um motivo
próprio, sério. Ele dizia assim, perdeu a orientação do Cristo, perdeu a reflexão da noite de hoje, porque talvez ela faria sentido. Lógico que não é que ninguém possa faltar ao centro, mas ele tinha essa fala que eu achava muito interessante, muito legal, porque realmente, algumas vezes eu já não fui o centro, e não foi por preguiça, mas fiquei em casa, não fazendo nada que se eu tivesse ido teria sido melhor, a não ser que se eu ficasse em casa com atitudes úteis, sabe? Mas não ficar em casa só para o tempo passar, sem ser útil a mim ou outro. Então é preciso que a gente busque ser misericordioso, né? Saber o que significa isso, o que é ter compaixão com o outro. Logo à frente ele falava assim, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Lógico que não é Deus que perdoa ou não o nosso pecado. As leis divinas que a gente está inserido. E, na verdade, se a gente busca naquela questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na própria consciência. Está lá a resposta, na consciência do homem. Então, como está escrito a lei em nós, somos nós que, quando amadurecemos, nos culpamos. Não é Deus que fica culpando. Isso foi uma coisa do passado. Quando o Cristo trouxe, já há mais de 2000 anos, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é misericordioso, não tem mais como, inclusive hoje, com a doutrina espírita, achar que ainda é castigo de Deus, né? Somos nós que nos castigamos com nossas culpas, com nossos declínios, com a quantidade de vezes que a gente perde tempo vivendo o mundo material e tão poucas vezes nos refazendo, nos lapidando. Quantas vezes passamos horas na fantasia do mundo e poucas vezes temos anos de sair do nosso comodismo e ir até alguém que esteja precisando. Visitar. O Cristo diz que quando faz a alguém, a ele está fazendo. A gente não tem aprendido que é ajudando quem te é ajudado, que é curando quem te é curado, que é amparando quem te é amparado, porque ficamos horas e horas no nosso conforto, no nosso comportamento ocioso. Então é isso que é preciso, que a gente acorde, que a gente se reanime. O Cristo é realmente o nosso caminho. O Cristo é aquele que veio trazer as verdades que até então a gente vivia sob o domínio de muitas mentiras, muitas enganações. Então, hoje a gente sabe de onde veio, para onde vai, o que está fazendo aqui na Terra. Hoje, a gente entende o que é a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, que é vidas em outros planetas. Um dia vai vir essa informação, né? Por enquanto, a ciência está ainda crescendo, evoluindo, mas os espíritos já nos diz que isso existe. E se a gente entender que o universo é infinito, a gente já começa a questionar como pode, no mundo infinito, a gente viver apenas num planeta que, para essa imensidão, é só um grãozinho de areia. Deus só botaria ali pessoas. Se é infinito, para que ele criou isso tudo? Fica parecendo é como se Deus fosse aquela pessoa que vai fazer compra tudo que vê na prateleira, quando chega em casa aquilo vai estragando, não consegue usar tudo. Aí a pessoa não doa porque eu vou precisar, por egoísmo, uma série de coisas. É aquela sensação de ter. Olha minha despensa como está lotada. E poucas vezes a gente vê, será que o vizinho está precisando? Será que tem um familiar meu precisando? Eu precisava comprar isso tudo? Então, é essa ganância que a gente vai perdendo dentro de nós, perdendo essa vida, perdendo a alegria. E aí, a gente também esquece que Jesus é vivo, que veio nos ensinar a sair desse caminhar. É como se a gente fosse vivos mortos, ou mortos vivos caminhando sobre a terra sem nem saber por que existe. Só porque cito umas frasezinhas do Evangelho, mas elas não reverberam no nosso coração quando a tempestade chega. Deixo, então, aqui, nesse momento agora, essa pergunta. Nesse momento da pandemia, onde o medo do contato, onde pessoas em casa se preocupam, o medo do contágio,
Estamos tranquilos? Estamos com fé? Estamos buscando uma serenidade com esforço, é lógico, né? Não é fácil estar tranquilo no meio de uma agitação dessa. Mas temos buscado serenidade, a prece tem nos confortado, a gente tem conseguido dormir, a fé em Deus tem mudado a gente alguma coisa, porque Jesus dizia, tua fé te curou. Como está a vida dentro de nós? Já morreu para muita gente? Já acabou? Quantas vezes a gente ouve pessoas falar assim, a vida para mim acabou, estou velho, não tem mais o que fazer, a vida perdeu o sentido. Ou quantas vezes, e aí está lá no Evangelho, que mesmo no último suspiro, se a gente refletir, essa reflexão já serve para a próxima vida, para que a gente já volte renovado, melhorado, ou pelo menos pensativo sobre aquela situação. Senão a gente se enche de informação e ela não faz efeito nenhum dentro de nós. É isso que o Cristo vem buscar em nós, que a gente mude. Porque a gente fica tentando mudar o mundo externo, mudar esse mundo que a gente está vivendo. Mas esse mundo externo não é fácil mudar. Mas o Cristo nos convoca uma reflexão muito melhor, que é a mudança do mundo, sim, mas do nosso mundo íntimo. O que já posso nesse mundo imenso, que tem parte que eu nem conheço, mas aquilo que eu já percebo, eu posso já fazer diferente. O que falta para que a caridade mude em mim as atitudes, onde minhas mãos não fiquem mais paralisadas dentro do bolso ou cruzadas simplesmente, como se estivesse descansando os braços. Em que momento essas mãos se movimentam e mesmo quando através do cansaço, a sensação no coração de ter produzido bastante. É isso que o Cristo espera de nós. Que o nosso olhar não seja apenas para observar erros, mas que seja para observar quem agora está precisando. Para que, saindo daquela questão material, que o Cristo deixara pela parábola do volume de dinheiro que o servo devia, ou do pouco volume de dinheiro, né, que o outro devia esse servo e que ele não perdoara, a gente sai e começar a gente entender o que é o perdão agora para nós, 2000 anos depois do Cristo, esse perdão que nos envolve em termos de sentimento. Que sentimento é esse que eu carrego, que eu não me perdoo, que a gente caminha cheio de culpa, gerando melindres e muitas vezes violências, como a gente tem visto aí os canais televisivos trazendo para nós, né? Mostrando atrocidades que parecem monstros, mas são seres humanos, que um dia, através de muitas reencarnações, e reencarnações provavelmente muito dolorosas, para domar almas daquele nível, para que um dia se torne um anjo guardião. Então é preciso que a gente entenda que o pior pessoa, na nossa visão, que a gente deu o adjetivo, é o monstro aqui na Terra, é um filho de Deus. E que Deus o ama tanto quanto me ama. E se hoje eu não sou um monstro, eu não sei o que eu posso ter sido. Porque às vezes quando a gente fala da reencarnação passada, parece que a gente só viveu uma encarnação anterior. Ninguém lembra às vezes direito que viveu lá na época de Jesus, na época de Moisés, antes de Moisés. Porque até Moisés vir foi 1500 anos, mais ou menos, né? Então, assim, foi todo um passado. De Moisés e Jesus foi mais ou menos também 1500 anos, e de Jesus, a doutrina espírita, que a gente entende como Consolador prometido, 2000 anos, né? E isso vem reverberar na gente, ou de forma profunda, onde a gente vai analisar, trazer para nossas atitudes, ou de forma superficial, onde a gente transmite ao mundo apenas conhecimento. Por isso que eu gosto daquela frase de Paulo, que Deus cresça e eu diminua. Porque quando eu cresço, eu fico na superficialidade do intelecto, falando bonito, citando questões, dizendo como eu acho, e aí a gente volta, nossa, fulano fala bem, ciclano fala bem, né? Mas o importante não é a gente se vender, mas é a gente levar
a mensagem do Cristo aos corações daqueles que precisam. E antes da gente levar aos corações que precisam, a gente fazer sempre uma análise. Se aquela mensagem já está no nosso coração, já está no nas nossas atitudes. É preciso que a gente busque esse entendimento. Mais à frente, ele fala: se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Olha o alerta do Cristo lá há 2000 anos. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular com ele. Só entre você e ele. Né? Entre nós e o irmão, né, que pecou. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Se o irmão quiser nos ouvir. Então Pedro, se aproximando, lhe disse. Aí foi quando a gente iniciou a palestra, né, ou a fala, dizendo: Senhor, até quando tenho que perdoar? Mas olha esse alerta. Quando hoje eu esqueço que tem tido já toda uma divulgação que está cheio de fake, né? Tem muita coisa que é fake, mas eu acho legal, me enche de alegria, porque reverbera em mim aquela falta de compaixão, e eu pego e compartilho aquela mentira. A pessoa que está envolvida, ela fica ressentida, magoada, e sabe lá Deus as atitudes que ela pode tomar. Ela vai ter muita vergonha perante seus. Mas tem que mostrar mesmo, que é safado tem que ser mostrado. Né? Aí a gente volta a lembrar quando Cristo, diante da mulher adulta, fala: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Até quando vamos caminhar de forma tão orgulhosa, como se a gente nunca errasse? Só porque a gente não roubou, não fez isso, fez aquilo, gente, isso é nada. Tanto é que eu já contei uma vez, em outros momentos, né, em outras lives, que Chico vai visitar, vai numa cidadezinha, e nessa cidade eles levam o Chico, uma cidade muito pequena, levaram o Chico na cadeia, para Chico visitar, que era o ponto turístico que tinha nessa cidade. Pelo menos assim é contado, né, o caso do Chico. E aí Chico chega lá, está conversando, primeiro no escritório ali, e eles resolvem levar o Chico para conhecer os presos. Aí fala assim: Chico, vamos lá conhecer os presos. Aí Chico vira para o delegado e fala assim: somos quantos aqui? Entenderam a pergunta do Chico? Olha o carinho, a fraternidade. Chico se colocava melhor que ninguém. Ele: somos quantos aqui? Porque Chico, por mais que fosse um missionário, ele não era Jesus. E ele sabia, com certeza, pela intimidade com Emmanuel, quem foi Chico lá em vidas passadas, vidas pregressas. Agora, qual de nós falaria isso? Somos quantos aqui? Quando aquela pessoa que recolhe o nosso lixo, algum dia a gente já olhou para essa pessoa e deu bom dia? Aquela pessoa que atende a gente no balcão, a gente já olhou nos olhos dessas pessoas e disse bom dia, com carinho? Ou a gente já chega com a receita, coloca, nem olha, já vai para o nosso celular buscar alguma coisa, já pergunta outra coisa, sequer observa aquele irmão. E aí, pela reencarnação, de repente eu perdi a oportunidade de, nesse olhar mais íntimo, ver naquele irmão, verdadeiro irmão de alguma vida passada, onde já podemos ter sido pai, mãe, filho, esposo, esposa, tio, cunhados, amigos queridos de longas datas. Tá? Imagina agora uma pessoa muito querida da família da gente, daqui a alguma outra vida ou na próxima vida, vem numa vida bem diferente, né? Porque a gente não fica nascendo também, gente, igual caixinha de uva. Lógico que a gente vai vindo em família até, mas não é o tempo inteiro e a vida, o resto da vida toda, não. Porque outras pessoas têm que fazer parte da nossa vida. Imagina uma pessoa muito querida, vamos dizer, uma mãe muito amada, por algum motivo vem em outra situação e eu vou ter reencontro com ela, mas quando eu for em determinado lugar para ser atendido. E se eu vier numa condição financeiramente boa, será que eu vou ter um olhar? Talvez eu tenha assim, não sei porque, assim, eu adoro ser atendido por aquela balconista,
mas é sempre assim, uma fala meio diferente, né? Eu adoro ser atendido pelaquela... Mostra carinho, mas assim, ela é balconista e ela me atende. Quando que a gente vai esperar? Respirar e ver. Caminho, verdade e vida. Enquanto em mim não tiver o Cristo, a vida não está existindo. Por isso que às vezes a gente caminha em pedaços, caminha com solidão, por isso que às vezes a gente caminha com muito vazio, aí toma remédio, bebe remédio, faz uso disso, vai para não sei o quê, vai para balada, e entra, aí quem pode, faz dança, faz não sei o quê, faz desenho, vai entrando tudo quanto é curso, e a pessoa está numa solidão aqui dentro, enquanto aquele que às vezes vive mais solitário tem uma alegria, um contentamento, porque ela se alegra só por estar viva. Ela se sente preenchida, porque mesmo aparentemente na experiência de estar sozinha, ela não se sente só. E é isso, gente, que a doutrina veio trazer o evangelho e mostrar, olha, o Cristo é vida. Vamos parar de ser o credor que cobra sem compaixão, vamos ser o servo que pede perdão, mas que quando alguém nos deve, vai lá e não tem compaixão também. Vamos entender se perdoar 70 vezes, 7 vezes. Não mais se alguém me deve um dinheiro, mas na relação familiar, na relação de emprego, da vida, na relação política, nessa relação agora que a gente fica cobrando uma vacina que nos cure, aí a gente sem perceber, ao invés de a gente orar pedindo a Deus que eleve e ajude e ampare aos cientistas, aos médicos, aos pesquisadores, não, a gente fica, essas turmas não vai nada, fica ganhando dinheiro, deve estar tudo à toa, e joga um monte de energia atrapalhando um resultado melhor. E se a gente não tem merecimento, não chega. Tudo vai chegando do mesmo jeito que já tivemos outras pandemias, outras viroses, e depois de um tempo veio a vacina, né? A AIDS é uma delas. Veio, criou muita situação delicada. Hoje já tem os remédios que já fazem efeitos menos colaterais, mas que atuam já, fazendo com que a pessoa consiga manter uma vida mais saudável. Vai vir um remédio dessa pandemia, quando tiver merecimento. Não já estão dizendo que o mundo está bastante legal, uma comoção e oração? O mundo, não estou falando do Brasil, o mundo. Muitos já orando, cada um na sua cultura, cada um na sua maneira, da sua forma. E quem não ora, quem não tem fé em Deus, mas é positivo, vai estar vibrando também, é uma oração. Tomara que esse cientista consiga, eu tenho certeza, eu vivo por eles. Quer dizer, ele não envolve Deus nem Jesus, mas eles têm dentro deles uma compaixão. Imagina quando eles estiverem em Deus. Juntar a compaixão vai ser igual Saulo. Saulo perseguiu os cristãos porque entendia que estava correto. Porém, quando na estrada de Damasco, Saulo encontra com Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Nesse momento, o Saulo encontra dentro de si e fala, Senhor, o que queres que eu faça? O que está faltando em nós, esse sentimento de Saulo? Senhor, que queres que eu faça? Nesse momento da pandemia, façamos o nosso melhor em família. Vamos aproveitar, porque daqui a pouco isso vai passar. Daqui a pouco a gente vai voltar à nossa rotina, à correria, sai cedo de casa, trabalha o dia inteiro, almoça correndo, muitas vezes na rua, volta para casa com a sensação que não terminou o serviço, vive pouco tempo com a família, acorda cedo, aí vai dormir, acorda cedo de novo, e assim passa os dias, as horas, e a gente nem percebe. Vamos aproveitar, vamos almoçar juntos, vamos lanchar, vamos criar alguma coisa, atividade, vamos ver um filme, vamos ler um livro, cada um na sua religião, vamos ver o livro, vamos ver a Bíblia, vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver essas obras tão bacanas. Não adianta ficar dizendo que Chico escreveu 450 obras, mas se a gente não lê nenhuma, só para citar, que sabe a quantidade, e o conteúdo que tem nelas, que ainda não trouxe nenhum conteúdo para nós, porque não lemos, né? Não trouxe porque a gente não leu. Então, gente, que o Evangelho possa trazer todo esse sentimento gostoso, toda essa parábola do credor incompassivo, seja apenas uma informação para nós, mas de nós, conforme está lá, no Evangelho também.
reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, quando a gente busca isso, a gente também lembra, naquele momento da oração dominical que está no Evangelho, quando a gente, no Pai Nosso, está lá, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em que momento, quando a gente pronuncia uma dessas frases, né, que essa é uma das frases ditas nessa oração tão bonita e que até hoje, né, tão bem aceita por muitos, né? Quando a gente fala, a gente tem o sentido profundo do que é perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ou ela só é repetida como hábito para dormir, para acordar, na hora que a gente está apavorado, na hora que a gente está sem esperança, na hora que a gente está no desespero, e aí quando a gente está na alegria, muitas vezes nem agradece. Ou então você fala, ai Deus, obrigado. Vai aquele obrigado rápido e depois pega o que ganhou e vai curtir. Mas quando vem a dor, aí a gente se recolhe, a gente vai para o quarto, a gente vai orar, aí cada um busca suas religiões para orar, vai pedir oração ao outro. Né? Mas quando está feliz, poucas vezes pega o telefone e liga para alguém para bater um papo. Ô, irmão, tá tudo bem? Como estamos? Tá legal? Tá precisando de alguma coisa? Né? Poucas vezes a gente faz isso. Tem um livro muito bacana, já chegando aí, da edição 1951, tem um livro chamado de Lúcia Cominato, que é Na Cura da Alma. Gente, talvez, não sei se vocês estão vendo ao contrário aí, Na Cura da Alma. É um livro muito bom, muito interessante também, e sempre fazendo um adendo. Quando a gente cita um livro desse, as obras básicas, elas já estão assim, tem que ser lidas sempre. Por isso o nome é obra básica. Por que obra básica? Porque ela é base. Ela o que é firmeza. É igual você construir uma casa sem sapata. Então, o que são as obras básicas? A sapata. É a firmeza de qualquer alicerce, tá? Nos sustentando. Então, quando a gente estuda as obras básicas, a gente se sustenta no esclarecimento, porque tá lá no Evangelho. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente lê as obras básicas, a gente se acerca de muitas informações, a gente cria beleza de profundidade e aí a gente entende por que perdoar é tão necessário 70 vezes 7. Ninguém vai ser. Quando Jesus foi perdoando, perdoando, quem é que a gente ora hoje? Aquele que, quando foi para a cruz, pareceu fraco. Né? Porque quando ele andou sobre as águas, multiplicou os peixes, os pães, curou o cego, curou os leprosos, quando ele foi fazendo tudo isso, parecia que ele era realmente o poderoso. Mas quando ele foi pego pela traição, foi entregue, né? E aí vai até a cruz, ali imagina o desespero daquele que achou que o Cristo era o Salvador. O que será de nós? Mas 3 dias depois, Jesus volta e nos traz a imortalidade da alma, dizendo que a verdadeira vida, conforme eu tinha dito, é vida espiritual. Por isso que a doutrina espírita, sendo todo um trazer do Cristo para a gente entender hoje numa linguagem sem parábolas, menos rebuscada, e pela cultura que a gente vive hoje, a gente agora entende o que é comunicabilidade do espírito, que é o chamado mediunidade, que envolve tanta gente, que tanta gente já foi levado em situações tão delicadas para tratamentos, quando o tratamento tem sua importância sim, mas o tratamento também seria as mesas mediúnicas, os estudos sobre mediunidade, para mudar em nós comportamento e trazer a saúde que a gente houvera perdido. Então, esse livro, nessa página, Na Cura da Alma, tem uma página chamada Perdoa. E sempre eles trazem, né, uma citação do Cristo. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 14. E olha que bonito essa fala, né? Trazida aí pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Ama, perdoa
e abençoa sempre. Por maiores que sejam as ofensas recebidas, por mais ingratos que tenham sido os corações a quem auxiliaste, ama, perdoa e abençoa sempre, porque sempre vai valer a pena a nossa atitude de amor. Esquece o mal com que te atingiram, apaga do teu coração quaisquer sentimentos que te magoem. Isso ocorre na medida das necessidades de cada um. Quando ele fala, apaga do teu coração quaisquer sentimentos de mágoa, olha que interessante. A gente não tem ouvido hoje falar que a mágoa causa câncer. Quem já tem predisposição de ter essa doença, acentua, aumenta. Então fica difícil, a tua fé te curou, se a mágoa prepondera toda a compaixão dentro de nós. E ela continua aqui, o Espírito. Né? Ampara quando a dor alheia levar ao desânimo. Consola quando o desespero levar à intemperança. Faz o melhor por teu irmão, mesmo que as agressões sofridas ainda te firam a alma. Dedica o teu tempo disponível para fazer ao irmão necessitado de auxílio o que deseje para ti. Nesse confinamento, não é só ficar dentro de casa, quem está com uma condição ligar, ficar pedindo os mantimentos que precisa, mas o que a gente pode fazer? Esse momento que o Grupo João Batista, que o Grupo João Batista resolve abrir as portas da casa, do Centro Espírita, através da live online, está fazendo com que o centro não pare o que consola, o que conforta. Aqueles que tiverem disposição, estiverem ouvindo agora ou vão ouvir depois, vão poder estar ocupando um pouco o seu tempo, não só com a minha live, mas com a live de tantos outros por aí, trazendo mensagens fantásticas, mensagens maravilhosas, nos consolando os corações. Conserva, olha o que a gente precisa nesse confinamento, nessa pandemia, conserva serenidade e bom ânimo, apesar de tudo. Não importam os erros que presenciaste nas atitudes alheias, mesmo que esses erros tenham, de alguma forma, te atingido no mais profundo do ser. Aí eu vou pular aqui algumas partes, né, porque por que, pois, julgar ou condenar por este ou aquele motivo? Por que julgar? Não, meu irmão, deixa a Deus o julgamento das atitudes alheias. No mesmo modo que as tuas atitudes também um dia serão julgadas pela justiça divina. Olha só que interessante. Não é por Deus, pela justiça divina. E a gente vai ser medido de acordo com como a gente está medindo. Né? Enquanto puderes, já finalizando, enquanto puderes, prossegue na luta de regeneração interior, amparando e servindo sempre, apesar das pedras e dos espinhos que te ferirem. E sempre que a maldade alheia te prejudique, ouvirás por certo, nas acústicas da alma, os apelos do alto a ti dirigidos. Perdoa, filho meu, perdoa. Então, agradeço imensamente ao convite do Grupo Espírita João Batista e que a gente possa finalizar pedindo que Deus nos envolva a todos e que Jesus, esse irmão maior, não desista de nós, mas que, acima de tudo, cada um de nós não desista do Cristo. Que o Evangelho seja não mais apenas falado, mas que um dia este falar seja pelos nossos bons exemplos. Um abraço, fique com Deus, um beijo no coração de todos e muita fé nesse momento atual. Eu ouvi tua voz, teu falar.